Bom Dia Paraná. Oferecimento Executive Air, o táxi aéreo de Maringá. Bom dia, Paraná. São 5 horas e 58 minutos. Uma realidade a ser mudada. O trânsito é a maior causa de mortes acidentais de crianças de 0 a 14 anos no Brasil. Até essa idade, ainda não temos completa noção da velocidade dos carros, por exemplo, e atravessar uma rua é uma ação de alto risco. Aqui no estúdio vamos falar sobre o estresse infantil e saber como identificar o problema. Quem conversa com a gente é a psicóloga Maísa Panucci, especializada em educação infantil. Fique bem informado, o Bom Dia já está no ar. Confira outros destaques de hoje, quarta-feira, 12 de outubro. Especialistas mostram como a explosão de um caminhão de dinamites em Bocaiúva do Sul foi sentida por moradores no litoral do estado. Moradores de Araucária estão há quase uma semana sem coleta de lixo. O contrato com a empresa responsável pela limpeza pública venceu e ainda não foi renovado. Como os caminhões não circulam desde a última sexta-feira, por todos os bairros a situação é essa. As lixeiras estão cheias. Em Cascavel, a espera é pelo fim das obras do Estádio Olímpico. A expectativa dos torcedores é que os trabalhos terminem até o início do Campeonato Paranaense. E se a reforma não for concluída até lá, o Cascavel vai ter que disputar novamente fora de casa. O Procon está fiscalizando os bancos para saber se há clientes esperando mais do que os 20 minutos previstos em lei. Depois do fim da greve dos bancários, as agências estão lotadas todos os dias. No mês de combate ao câncer de mama, o Bom Dia vai mostrar como a família é importante para a recuperação de pacientes que sofrem com a doença. Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama numa situação dessa, a primeira coisa que você tem vontade é de estar no lugar dela. Minha vontade era essa. Se eu pudesse trocar de lugar, eu trocaria. Já são 200 escolas e 3 universidades estaduais ocupadas por alunos em todo o Paraná, segundo a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Ontem, a Justiça concedeu a reintegração de posse de 13 das 19 escolas ocupadas em São José dos Pinhais, na região aqui metropolitana de Curitiba, cidade onde começou o movimento de ocupação no estado. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter João Salgado. Ô João, bom dia. Há uma previsão de quando essas reintegrações devem ocorrer? Oi Soler, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, previsão mesmo não existe. O que acontece é que depois de notificados, os alunos, eles têm 24 horas para desocupar as escolas, as unidades educacionais. Claro que esse movimento ainda não sabe, depende de uma escola a outra. Por exemplo, aqui no... A seguir, montanhas de lixo nas ruas de Araucária. Os moradores estão há quase uma semana sem ver os caminhões de coleta. E a imagem vivo é de Curitiba, e aí à esquerda do vídeo, a rodoviária da capital. Agora, 6 horas, 7 minutos, a gente volta já. O Bom Dia está de volta, agora são 6 horas 10 minutos. Vamos falar de previsão do tempo, afinal de contas, hoje é feriado. Cláudia Selle, bom dia, tudo bem? Oi, Soler, bom dia todo mundo. Quarta-feira Santo. Pois é, olha, quem está acordando cedinho, encontrando sol em algumas cidades, mas chuva em outras. A gente tem chuva, por enquanto chuvas fracas devem ganhar força ao longo do dia. Aliás, ontem teve temporal na região oeste, uma chuva forte marcou presença em Cascavel e na região ela veio acompanhar de ventos em descarga elétrica também pelos telespectadores. Hoje as linhas de instabilidade continuam varrendo o estado. É chuva mais mosa no centro-oeste. O tempo fecha então entre Cascavel e Foz do Iguaçu. E à noite tem risco novamente para granizo nessa região. A gente tem imagem lá de fora para mostrar para você que o dia começando bem bonito aqui na faixa leste, vamos ver. Imagem agora de Matinhos, ali no litoral, praia de Caiobá, sol
poucas nuvens no céu. A temperatura nesse momento é de 17 graus. Em Curitiba também temos sol, depois de muitas manhãs de tempo fechado. Hoje o dia está amanhecendo bem convidativo, 12 graus. E aqui na faixa leste, 13 graus na verdade nesse momento. E aqui na faixa leste essa chuva deve estar só à tarde e à noite. Então a primeira parte do dia vai bem, por isso que hoje as temperaturas para em mudanças climáticas, um assunto que a gente vem tratando também aqui no Bom Dia. E ao longo dos anos, a ação do homem na natureza deve provocar algumas alterações. Assim como em outros locais do mundo, o Paraná está sujeito também a essas mudanças no clima. Ontem, um seminário em Curitiba discutiu o assunto. Segundo um paranaense está enfrentando dificuldade para tirar o RG. Quem tenta fazer o agendamento pela internet recebe o aviso de que não horário, viu? E agora a gente tem imagem ao vivo de Maringá, a gente vê aí a bela catedral da Cidade Canção. Bom dia para você que está aí na região, agora 6 horas 20 minutos, a gente volta já. Estamos de volta, agora são 6 horas 22 minutos, temos imagem de Curitiba, a gente vê aí a Avenida das Torres, ao fundo lá o viaduto estaiado que liga a capital ao aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais. 13 graus na capital. Ótimo dia para você que está chegando agora para ficar com a gente. Fique bem informado também no feriado. Veja os principais destaques desta quarta-feira, 12 de outubro. Especialistas mostram como a explosão de um caminhão de dinamites em Bocaiúva do Sul foi sentida por moradores no litoral do estado. Moradores de Araucária estão há quase uma semana sem coleta de lixo. O contrato com a empresa responsável pela limpeza pública venceu e ainda não foi renovado. Como os caminhões não circulam desde a última sexta-feira, por todos os bairros a situação é essa. As lixeiras estão cheias. Em Cascavel, a espera é pelo fim das obras do Estádio Olímpico. A expectativa dos torcedores é que os trabalhos terminem até o início do Campeonato Paranaense. E se a reforma não for concluída até lá, o Cascavel vai ter que disputar novamente fora de casa. O Procon está fiscalizando os bancos para saber se há clientes esperando mais do que os 20 minutos previstos em lei. Depois do fim da greve dos bancários, as agências estão lotadas todos os dias. No mês de combate ao câncer de mama, o Bom Dia vai mostrar como a família é importante para a recuperação de pacientes que sofrem com a doença. Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama numa situação dessa, a primeira coisa que você tem vontade é de estar no lugar dela. Minha vontade era essa. Se eu pudesse trocar de lugar, eu trocaria. Em julho, o governo do estado anunciou que estava ampliando o atendimento para fazer a carteira de identidade, mas quem precisa do documento ainda tem dificuldade para agendar o serviço.